Ei, como vai você? Espero que muito bem, apesar de tudo, né? Eu sou Amanda Chaves Pinheiro, professora de Sociologia do IF Sudeste MG, campus Juiz de Fora. E esse vídeo é um gabarito, o gabarito do questionário de Sociologia do segundo bimestre com o tema Karl Marx. Vamos? A primeira parte desse vídeo gabarito são os informes. As perguntas vão ser lidas aqui por mim na ordem que foram digitadas por mim. Estou lendo do CIGA, de uma das turmas que eu escolhi aqui aleatoriamente. No entanto, não necessariamente as perguntas estarão nessa ordem para você, ou se apresentaram nessa ordem para você, nem as perguntas e nem as respostas, porque o CIGA vai girando as perguntas e as respostas. Eu vou ler aqui na ordem que eu digitei e a gente vai vendo as respostas conforme elas se apresentam. Quando vier escrito capítulo 9 do livro didático, significa que a pergunta foi retirada do capítulo 9 do livro didático. Então, basta procurá-la no capítulo 9, porque ela está lá. E a outra pergunta, que tem também o outro modelo, está escrito Manifesto do Partido Comunista. Aí significa que saiu daquele modelo de PDF que a gente circulou entre nós mais, a pergunta está lá, naquele PDF do Manifesto do Partido Comunista, o livro em PDF. Ok? Esses são os informes. Bora começar a leitura. A primeira pergunta começa assim, capítulo 9 do livro didático. Quais as afirmativas estão corretas? Capítulo 9 do livro didático significa que a pergunta está no capítulo 9. Basta procurar para fazer a conferência, ela está lá. Quais as afirmativas estão corretas? A. O que caracteriza o modelo de produção capitalista são as relações assalariadas de produção. Tais relações baseiam-se na propriedade dos meios de produção pela burguesia. Essa alternativa ela está correta. Por quê? Na primeira parte, ela vai dizer que o modelo de produção capitalista se caracteriza por relações assalariadas de produção. De fato, é a primeira vez que a gente vai ver na história da sociedade ocidental relações assalariadas de produção. Até o surgimento do capitalismo, a gente tinha, então, o trabalho servil ou escravo. A própria palavra, uma curiosidade, né? A palavra trabalho vem de tripalium, que é um instrumento de tortura. Na segunda parte, tais relações baseiam-se na propriedade privada dos meios de produção pela burguesia. Na segunda parte da afirmativa, que também está correta, diz que as relações baseiam na propriedade dos meios de produção pela burguesia. Isso vai instaurar o que Marx vai chamar de luta de classes. A burguesia, então, detém os meios de produção e o trabalhador, o operário, o proletariado, vende a sua força de trabalho e dessa relação o burguês retira o que Marx vai chamar de mais-valia. Afirmativa B. A burguesia não possui fábricas, meios de transporte, terras e bancos. Essa afirmativa está incorreta. Por quê? Pela palavra não. A burguesia possui fábricas, meios de transporte, terras e bancos. O fato de possuir fábricas, meios de transporte, terras e bancos constitui o fato dela ser a burguesia, a classe dominante. Afirmativa C. Como não são proprietários dos meios de produção, os trabalhadores são obrigados a trabalhar para os proprietários do capital. Sim, é um fato. O trabalhador ele é obrigado para se manter, para sobreviver, a vender a sua força de trabalho para poder receber um salário e pagar suas contas. A relação entre essas duas classes é uma relação muito desequilibrada. O Marx vai considerar uma relação de exploração. Então, nós temos duas afirmativas certas e uma afirmativa incorreta, porque sinaliza todo o contrário da discussão, dizendo aqui que a burguesia não possui fábricas, meios de transporte, terras e bancos. Ela está equivocada. As alternativas para a resposta são: todas as alternativas estão corretas? Não. B. Todas as alternativas estão erradas? Não. C. Apenas uma está correta? Não. Apenas uma está incorreta? Sim. Apenas uma está incorreta. Vamos à pergunta de número 2. Capítulo 9 do livro didático. Então, significa que essa pergunta também foi retirada do capítulo 9 do livro didático. No Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels afirmavam:
1. O socialismo seria a primeira etapa de construção de uma nova sociedade. Sim, o socialismo seria uma fase de transição. Teria a tomada de poder pelo proletariado, que se constituiria nessa primeira etapa, chamada de socialismo, ou de um período de transição, para depois a gente chegar num outro modelo de sociedade chamada de comunista. Então, essa afirmativa está correta. 2. Com o desenvolvimento desse Estado, baseado na ampliação da participação dos produtores de riqueza nas decisões econômicas e políticas da sociedade, aos poucos os indivíduos perceberiam que o Estado não seria mais necessário. Sim, para os autores, para o Marx e para o Engels, vamos dizer assim, os criadores do socialismo científico, o Estado no modelo comunista tenderia a desaparecer, assim como a propriedade privada. Então, essa alternativa também está correta. 3. Todos deveriam desfrutar de todas as riquezas produzidas. Para os autores, para o Marx e para o Engels, o capitalismo seria intrinsecamente desigual e exploratório. Então, toda essa transição, que eles vão chamar de socialismo científico, produziria isso. Todas as pessoas desfrutariam de todas as riquezas produzidas por todos. Então, a gente tem a seguinte situação. Todas as alternativas são verdadeiras, sim. E nas respostas aqui, a primeira que aparece para mim é: todas as afirmativas são verdadeiras para Marx e Engels. Sim, todas as afirmativas são verdadeiras. Essa é a opção correta. B. Nenhuma das afirmativas são verdadeiras para Marx e Engels. Não. C. Apenas uma afirmativa é verdadeira para Marx e Engels. Não. D. Apenas uma afirmativa não é verdadeira para Marx e Engels. Não. Então é aqui a letra que aparece para mim. Todas as afirmativas são verdadeiras para Marx e Engels. Aí a pergunta de número 3, ela começa assim: capítulo 9 do livro didático. Significa que ela está lá no capítulo 9 do livro didático. Sobre o conceito de mais-valia, é correto afirmar: 2 pontos. O valor do trabalho realizado pelo operário acaba sendo maior do que o salário que recebe. Mas tudo que o proletário produz, além do valor do seu salário, fica com o patrão. Essa é a origem do seu lucro. Marx chama essa diferença de mais-valia. Sim, o Marx vai considerar que a mais-valia é o excedente do trabalho não pago ao trabalhador. Então, é exatamente o que está colocado aqui. O valor do trabalho realizado pelo operário acaba sendo maior do que o salário que ele recebe. Mas tudo que o proletário produz, além do valor do seu salário, fica com o patrão. Essa é a origem do seu lucro. Marx chama essa diferença de mais-valia. É exatamente isso. Todo trabalhador produz, durante seu trabalho, o resultado desse trabalho. E esse resultado desse trabalho é vendido por um valor. O que eles vão chamar de mais-valia significa que o resultado desse trabalho é vendido por um valor. E uma pequena parte do resultado desse valor vendido retorna ao trabalhador, ao proletariado. E grande parte da venda ou do lucro obtido fica com o burguês, que se transforma em lucro. Esse é o conceito de mais-valia. As alternativas estão colocadas são: A. Sim, esse é o conceito de mais-valia descrito por Marx, expresso no livro didático. Sim, essa é a opção correta. B. Não, esse não é o conceito de mais-valia descrito por Marx, expresso no livro didático. Não, essa não é a alternativa correta. C. Esse é o conceito de alienação em Marx. Não, esse não é o conceito de alienação em Marx. O conceito de alienação em Marx diz respeito ao fato do trabalhador, do proletariado, não se reconhecer no produto do seu trabalho. Então, vamos pensar que os mestres, os artesãos, quando eles vão trabalhar, eles têm acesso a toda a linha de produção do objeto, do produto que está sendo produzido por esse trabalhador, por esse proletariado. No modelo capitalista, por exemplo, vamos pensar numa fábrica, o trabalhador, o proletariado, ele vai fazer uma parte da produção. Então, ele não se reconhece. Depois, ele nem sabe, muitas vezes, pode nem saber qual é o resultado do trabalho. Se ele fizer um parafuso, ele pode não se reconhecer no carro, pode não ter o dinheiro para comprar o carro depois. Esse processo Marx vai descrever como alienação. Então, o trabalhador não se reconhece no produto do seu trabalho. E a letra D é: esse conceito é o fetiche em Marx. Marx vai falar de fetichismo da mercadoria, como se as mercadorias dançassem, nos seduzissem. Então, o conceito que se trata
na pergunta não diz respeito sobre fetichismo da mercadoria. Ok? Então, é sim o conceito de mais-valia descrito por Marx, expresso no livro didático. Quarta pergunta. A quarta pergunta ela começa assim: Manifesto do Partido Comunista. O que isso significa? Significa que ela foi retirada daquele PDF que circulou entre nós. O PDF que a gente usou é um PDF do site, na Expressão Popular. É um PDF que contém só o manifesto, não tem prefácio, não tem pós-fácio, é só o texto mesmo do manifesto. E a pergunta sai do finalzinho do segundo capítulo, Proletários e Comunistas, lá na página 45, 46. Aí eu vou ler aqui a pergunta, ó. Pergunta 4. Manifesto do Partido Comunista. São algumas ações que Marx e Engels descrevem como medidas que trazem resultados para além de si mesmas e sejam indispensáveis para revolucionar todo modo de produção. 1. Expropriação da propriedade latifundiária e utilização da renda da terra para cobrir despesas do Estado. É isso mesmo, aconteceria a expropriação da propriedade latifundiária e a utilização da renda da terra para cobrir as despesas do Estado. Imposto fortemente progressivo, abolição do direito de herança, multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado, desbravamento das terras incultas e melhora das terras cultivadas, segundo um plano geral, trabalho obrigatório para todos, constituição de brigadas industriais, especialmente para a agricultura, organização conjunta da agricultura e da indústria, com o objetivo de suprimir paulatinamente a diferença entre a cidade e o campo, né? A foice e o martelo também estão relacionadas, né, com essa aproximação entre o campo e a cidade, no sentido de que o capitalismo, vamos dizer, que ele privilegia as relações dentro da cidade, e aí aqui a proposta é para que isso se igualasse, né? Em termos de importância e de tudo, da produção. O sexto é a organização conjunta da agricultura e da indústria, é o que eu li, da agricultura e da indústria, com o objetivo de suprimir paulatinamente a diferença entre cidade e campo. E o 7, educação paga e particular para todas as crianças, supressão do trabalho fabril de crianças, tal como praticado hoje. Educação paga e particular é equivocado. A proposta deles era educação gratuita e pública para todas as crianças e a supressão do trabalho fabril de crianças, tal como praticado hoje. Então essa a sétima está equivocada, está errada, porque está escrito educação paga e particular. Na verdade seria pública e gratuita. E é importante a gente pensar o poder desse item, né, dessa recomendação. Se a gente tivesse uma educação pública e gratuita para todas as pessoas, todas as crianças, todos os adolescentes, jovens e adultos, e quem mais quisesse estudar, a instituição pública teria que ser melhor. Vamos pensar que se os grandes empresários tivessem que colocar seus filhos nas escolas públicas, será que eles colocariam? Fica a pergunta aí no ar. Certamente que não, né? Certamente que não. Então, quando o Marx e o Engels chamam para uma educação pública e gratuita, eles estão chamando para um fato extremamente revolucionário. Nas alternativas estão, todas as alternativas são recomendadas por Marx e Engels? Não, a última não é. Nenhuma das alternativas são recomendadas por Marx e Engels? Não, todas são, exceto a sétima. Apenas uma alternativa foi recomendada por Marx e Engels? Não. Apenas uma alternativa não foi recomendada por Marx e Engels. É isso mesmo, o número 7, né, não foi recomendado. Eu espero que você tenha gostado de fazer o questionário, tenha se aventurado por esse universo da sociologia do Marx, né, a sociologia de Karl Marx. E uma alegria sempre estar com vocês. Espero que esse gabarito tenha ficado compreensível, vamos dizer assim. Um forte abraço e até a próxima.